الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, prezados irmãos, inshallah vamos dar continuidade das nossas aulas de fiqh e para hoje vamos iniciar a terceira questão que tem relação com o primeiro capítulo ou com o capítulo que nós estamos a ver, que é da purificação. Para hoje, inshallah, vamos falar neste capítulo Al-ma'u idha khalatathu najasa, a água quando se misturar com impureza. Nós na aula passada falamos das águas e suas propriedades que devem ser reunidas para nos purificarmos. E tivemos a oportunidade também de falar tipo de águas que nós podemos utilizar para efeitos de purificação. Então, hoje queremos falar desta mesma água ou tipos de água que mencionamos quando elas se misturarem com impureza ou quando cair lá dentro da água algo impuro e mudar três das suas propriedades, que é o seu cheiro, o seu sabor e a sua cor. Segundo os ulamás, por consenso, esta água é impura, não é própria para a pessoa se purificar. Porque esta água, ela, portanto, não purifica espiritualmente ou mesmo sendo uma impureza palpável, ela não purifica. Seja esta água pouca ou muita. Se cair dentro desta água uma impureza, mas com a queda da impureza dentro desta água, não chegou de alterar estas três propriedades. Aqui qual deve ser o nosso posicionamento? Primeiro nós falamos que a água, independentemente da quantidade, se cair sobre ela algo impuro e alterar as três características ou propriedades, ela não é permitido nós utilizarmos para efeitos de purificação ou mesmo para remover impurezas existentes no nosso corpo, assim como na nossa roupa ou na nossa superfície. Mas se esta impureza cair sobre ela, mas não alterar estas três propriedades, se for muita água, então esta água não fica afetada por esta impureza. Ela continua, portanto, água pura e purificadora. Então, aí a pessoa é permitida utilizar esta mesma água para efeitos de purificação. Mas, se for pouca água ou pouca quantidade, portanto, e alterar as suas propriedades, então ela fica, portanto, suspensa o seu uso para efeitos de purificação. Ou melhor, aí não podemos utilizar para nos purificarmos, porque esta água automaticamente torna-se impura e não se alcança a purificação através desta água que é impura. A quantidade ou o limite da água para nós considerarmos que ela é muita ao ponto de cair uma impureza e nós continuarmos a utilizar esta mesma água é quando atinge o qullatayn. É uma medida que equivale a 160 litros e meio. Neste caso, a pessoa quando tiver um recipiente, a água se estiver num recipiente cuja quantidade, portanto, atinja 160 litros e meio, aí esta água, por mais que caia sobre ela impurezas, aí a água ela é pura, continua a manter-se pura e purificadora. A partir desta medida, 160 litros e meio em diante, esta é a medida, portanto, que é de qullatayn, em que a impureza que cai nela não afeta, não altera suas propriedades e nós podemos continuar, depois de retirar a sujidade,
se for possível retirar, e continuar a utilizar para efeitos de purificação sem problema nenhum. E a prova disso nós encontramos hadith relatado através de Abi Sa'id al-Khudri, que Allah esteja satisfeito com ele. Ele diz o seguinte: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diz o mensageiro de Allah, que a paz e sua bênção estejam sobre ele: Innal ma'a tahurun la yanjusuhu shay. Diz que a água ela é pura e purificadora e nada torna-a impura. Este hadith, portanto, é relatado através do Imam Ahmad, Imam Abu Daud. E também um outro hadith que vem reforçar é relatado através de filho de Umar, que Allah esteja satisfeito com os dois. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte: "Idha balagha al-ma'u al-qullatayn lam yahmilu al-khabath." Neste hadith, o profeta diz que quando a água atingir o qullatayn, ela não transporta impurezas, que significa que a impureza, por mais que caia lá, não afeta, portanto, a água ou não altera estas três propriedades que nós acabamos de mencionar. E este hadith, portanto, é relatado por Imam Ahmad e também por Imam Abu Daud. Então, nesta questão, nesta mas'ala, nós gostaríamos muito rapidamente aqui de trazer os posicionamentos de outros juristas com relação à água quando cai sobre ela algo impuro. A água, portanto, que cai sobre ela uma impureza. Então, há diversificação de opiniões. Nós aqui, esta opinião que nós trazemos é tanto mais aproximada ao Sunnah, a mais, portanto, correta. Mas é preciso nós também termos a noção daquilo que alguns ulamás tiveram suas opiniões, para que futuramente, se nos aparecer alguém a trazer ou a partilhar a opinião de um desses alunos, não acharmos estranho, pensando que ele, portanto, não encostou numa base da jurisprudência islâmica. Primeiro, فالخلاف في هذه المسألة قديم. Aqui a divergência quanto a esta questão que nós estamos a abordar é muito antiga, não é desta nossa era. O que significa mesmo os sahabas, ou melhor dizer, os tabi'in, os tabi'in, eles já vinham, portanto, a diversificar as suas opiniões. وَلِكُلٍّ دَلِيلُهُ الَّذِي اسْتَدَلَّ إِلَيْهِ فِيمَا قَالَ. Então, cada jurista ou cada alim que traz uma opinião, ele acompanha a sua opinião com uma base legal. Não sustenta a sua opinião através de seus caprichos, através das suas vontades, mas sim tem uma base. E isto é que deve ser o posicionamento do muçulmano. Quando apega-se numa opinião, é preciso ter uma opinião, tem que ter uma prova clara e autêntica. Mas no cruzamento destas provas, se o seu próximo trazer uma evidência mais clara e mais autêntica, obviamente ele deve deixar esta que era a sua opinião e apegar-se nesta opinião que tem a base forte ou com fundamentos do Coran ou da Sunna. Imam Shawkan diz: فحديث لا ينجسه شيء يدل بعمومه على عدم خروجه عن الطهارة لمجرد ملاقاة النجاسة. Diz que o hadith que diz, que nós acabamos de citar, onde diz إن الماء طهور لا ينجسه شيء. A água, ela na sua essência é pura e nada torna ela impura. Por mais que se misture com ela, não tira nenhuma das suas propriedades. Imam Shawkan, o que é que ele tenta interpretar neste hadith aqui? Diz que este hadith يدل بعمومه على عدم خروجه عن الطهارة. Diz, quando diz a água, ela é pura por sua essência e nada, portanto, torna-a impura. Ele interpreta que o hadith está referido que ela de natureza aparece na face da terra como água pura, não porque não é possível misturar-se com algo impuro e alterar suas propriedades. Não significa que não é possível esta impureza superar a água ao ponto de torná-la impura. وحديث القلتين يدل بمفهومه على خروجه عن الطهورية بملاقاتها.
E este hadith que fala da medida do Qullatayn, este hadith vem explicar para nós compreendermos que há momentos em que esta impureza, quando for de grande quantidade e superar a água, ela pode vir, portanto, a transformar e a água tornar-se impura. Então, com isso ele está a dizer que os dois hadiths não existe nenhum contraste. Quando o profeta diz a água, ela é pura e nada torna-a impura, refere-se de natureza, ela é pura. Mas o hadith do Qullatayn vem trazer a compreensão de que se a impureza for de grandes quantidades, de grandes proporções, ela pode vir a alterar a água, daí que esta é uma das medidas mínimas em que a impureza é dificilmente, ou melhor, a impureza dificilmente consegue misturar-se nesta quantidade e alterar as suas três propriedades. O que significa que quando não atinge este limite, a probabilidade de se misturar a impureza e alterar suas propriedades é maior. Nesta opinião, que os ulamás falam claramente de que os hadiths não têm nenhum contraste, isto é para fazer perceber o quê? Que futuramente pode vir alguém trazer a sua opinião e nós temos a obrigação de questionar qual é a base que ele, portanto, encosta quando diz que nesta quantidade a água não altera. Primeiro, vamos trazer a primeira opinião. إذا تغير الماء بالنجاسة إذا لاقى الماء نجاسة فغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة فهو نجس قليل كان أو كثير. Aqui temos esta primeira opinião onde diz a água quando se mistura com impureza e alterar as suas três propriedades, esta água, portanto, torna-se impura, independentemente da quantidade da água. Atingiu o Qullatayn, não atingiu, mas se alterar suas propriedades, independentemente da quantidade da água, bastar alterar uma das suas propriedades, esta água torna-se impura. Então, eles trazem a prova. الدليل من الإجماع نقل الإجماع على ذلك الشافعي وابن المنذر. Esta é a opinião de Imam Shafi'i, que diz a água, quando altera uma das propriedades, independentemente da quantidade, ela torna-se impura. Esta é a opinião de Imam Shafi'i, Ibn al-Mundhir, Ibn Abdul Barr, e Imam Ibn Qudama e Ibn Taymiyyah. E temos a segunda opinião, que diz الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة إذا كان الماء جاريا ووقعت فيه نجاسة فلا ينجس إلا بالتغير. Então, a água que escorre, como por exemplo a água do rio, a água do mar. Então, a água do rio, ela enquanto não estiver alterada uma das suas propriedades, ela continua pura e purificadora. E esta opinião é partilhada por Imam Abu Hanifa, Imam Malik e, portanto, é uma opinião de Imam Shafi'i. E eles trazem a prova aqui do Sunnah, do Hadith, onde o Hadith é relatado através de Imam Abu Huraira radiallahu anhu, o que diz? لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. Portanto, aqui este Hadith proíbe das pessoas urinarem numa água estagnada e depois tomarem banho nela. Então, se é um charco, a água está estagnada, alguém está ali a mergulhar e urina dentro daquela água e depois toma banho, isto o hadith vem proibir. Logo compreendemos com esta segunda opinião que a água do rio, há momentos em que nas nossas comunidades encontram pessoas que fazem necessidades para aquela água, outros lavam nesta água, outros tomam banho e há de ver que a água para o lado onde vai tem outras pessoas que utilizam para beber, também utilizam para tomar banho, utilizam para fazer wudu. Então, se a água é do rio, segundo a opinião que os ulamás estão a dizer, é aquela água que escorre do rio, independentemente das pessoas que estão aqui urinarem nela, ou tomarem banho, ou lavarem roupa, esta água é de
grande quantidade em que, portanto, estas impurezas que recaem sobre ela não alteram. Então, não alterando, por mais que tenhas conhecimento ou tenhas presenciado alguém a fazer necessidades fisiológicas sobre a água do rio e sabendo que daqui a uns 5 quilômetros as pessoas utilizam a mesma água, portanto podem utilizar porque, segundo os ulamás, neste momento em que a água está a escorrer, ela vai se purificando e estas impurezas são insignificantes com relação à quantidade da água e não há nenhum impedimento em nós utilizarmos para efeitos de purificação. Mas, se formos a notar que esta mesma água do rio está alterada, aí sim, aí nós não vamos utilizar se ela tiver alteração de uma das suas propriedades. Dando exemplo, por exemplo, nas regiões onde se pratica garimpo, a água do rio, há algumas águas que elas ficam contaminadas. Você chega lá e consegue notar que esta água já mudou a sua cor, mudou o seu cheiro porque está envermelhada por causa da areia. Esta já alterou, aí já não vai utilizar, por mais que ela escorra, porque já alterou uma das suas propriedades. Portanto, nesta terceira questão, era isto que nós gostaríamos aqui de partilhar e iremos encontrar noutra questão, que é a quarta questão. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.